Olá, meu querido, olá, minha querida. Espero, como sempre, encontrá-los muitíssimo bem. Meu nome é Teodoro Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional e esse é o nosso curso de prática nos benefícios, seja ele na esfera judicial ou administrativa. Para ser mais exato, prática judicial e administrativa nos benefícios previdenciários e o tema da nossa aula, aposentadoria especial. Estamos aqui agora no segundo bloco falando sobre a aposentadoria especial. No primeiro paramos ali em insalubridade, estamos indo de maneira mais detalhada, mais pontual, porque, como eu disse, nesta aula, este tema específico, ele tem uma carga muito pesada de informação necessário a vocês, tá bom? Já passou aí as minhas redes sociais, Periscope, Instagram, Periscope, Twitter. Na verdade, o Twitter e o Periscope é o mesmo endereço. Meu e-mail, professor.teodoro@terra.com. É neste endereço que vocês devem encaminhar as suas dúvidas. Aliás, me encaminhe um e-mail porque eu estou cadastrando e eu passarei agora, a partir do mês de fevereiro, março, a encaminhar para vocês uma newsletter, né, com decisões, com informações a respeito aí da área previdenciária. Então, quem quiser receber, basta me encaminhar um e-mail que eu estarei cadastrando e, às vezes, também, por que não, vou encaminhar a vocês alguns modelinhos de petição administrativa, petição judicial, decisões aí, tudo de maneira inédita para depois publicar nas minhas redes. Belezura? Tranquilo? Finalizamos, então, o primeiro bloco desta aula falando sobre a questão da insalubridade. Apenas mais uma vez retomo a ideia. Insalubridade, lembrando, quem recebe não significa que tem direito imediato à aposentadoria especial, but significa que nós temos o indício de prova a fim de solicitar o benefício. Eu vou ter que correr atrás de outros elementos para fazer um conjunto probatório forte e ter o direito, este meu cliente, ao benefício. Beleza? Bora lá? Tranquilão? Passamos à insalubridade. Então, passamos à insalubridade. Entramos agora na questão da periculosidade. Então, falamos de penosidade, falamos de insalubridade e agora falamos sobre ela, sobre a questão da periculosidade. Você é meu aluno, você é minha aluna, eu já sei, você é sagaz, então você já percebeu, o professor Teodoro está falando dos elementos que constavam na legislação originária. O professor Teodoro está retratando aí a LOPS, a Lei Orgânica de Previdência Social, lá de 1960. É verdade. E por que eu gosto de dar a minha aula nesse estilo? E gosto de trazer esses conceitos, esses elementos, com estes exemplos? Por alguns motivos relativamente simples, mas não menos importante. Primeiro, porque pode ocorrer, como nós vimos lá no exemplo, de você ser procurado por alguém e aí, eventualmente, conseguir enquadrar. Segundo, porque você tem que conhecer a evolução, a legislação. Terceiro, porque muitas pessoas estão sujeitas a estes agentes que nós estamos verificando. Teodoro, mas aí você falou que não é mais por categoria profissional, é por agente. Por isso mesmo. Por isso é que você verificará se ele está eventualmente exposto a algo periculoso, a algo insalubre, a algo penoso. E aí você atrelará ao agente nocivo específico lá do decreto 3.048. Então o que eu estou querendo? Estou querendo trabalhar o seu raciocínio e ensiná-lo a pensar no todo e montar o seu processo espremendo o bagaço da laranja. É isso. Tá bom? Então vamos lá? O que é, Teodoro, a periculosidade? O conceito de periculosidade, pessoal, é relativamente simples. Periculosidade vem a ser a possibilidade iminente, que advém de risco, né? E real, da ocorrência do quê? Do risco. Resultante da atividade exercida pelo trabalhador. É aquela profissão onde o cara está a todo momento exposto a um risco iminente. Teodoro, você está me confundindo porque você falou que eu não tenho mais que atrelar a categoria profissional. É verdade.
atualmente, ou melhor, desde 97, não é atrelado à categoria profissional. Mas para fins de entendimento, é mais fácil você pensar em categorias ou em profissões sujeitas a este risco. Na hora de você construir as alegações, na hora de você construir o seu processo, você trará provas que resultam desta atividade. A aposentadoria especial é um pouco complexa mesmo, pessoal, não tem jeito. Então, alguns exemplos de profissões que envolvem periculosidade. Aquelas profissões onde se tem produtos inflamáveis, onde se tem explosivos, onde se mexe com eletricidade. Aliás, vocês podem pesquisar que existem N decisões judiciais e até algumas administrativas concedendo aposentadoria especial para eletricistas. Teodoro, quer dizer que o eletricista, então, tem direito à aposentadoria especial? Primeiro, não atrele a profissão. Começa errado daí. Mas você tem que atrelar o quê? Que aquela pessoa que exerce as funções ou a profissão, então, de eletricista, está exposto a agentes nocivos, bem como está exposto à periculosidade e, diante disso, se enquadra no conceito de aposentadoria especial. Beleza? Tranquilo? Joia! Então, indo em frente, nós vamos para onde? Nós vamos para a questão da carência. Muito simples, muito tranquilo a questão da carência aqui, porque nós já vimos uma aula específica, não é? Nós já tivemos uma aula específica sobre carência. Então, isso aqui do artigo 24, que nós estamos observando, você, meu querido, você, minha querida, já sabe de cor e salteado. Carência nada mais é do que um número mínimo de contribuições exigidas para que o segurado ou a segurada faça jus a determinado benefício. E qual é a carência da aposentadoria especial? Ah, Teodoro, isso é mole, 180 contribuições, 15 anos, passa. Vamos nessa, Teodorão, vamos nessa que isso aí tá moleza, professor. Muito bem, eu sei que isso é moleza, só foi para dar o quê? Um fôlego a vocês para entrarmos aqui. E aí aqui nós vamos naquele nosso esquema, né? Slow motion. Por que nós vamos no slow motion? Porque eu necessito da sua atenção, tá? Vai grifando, vai escrevendo, você acompanha online. Então, nesse momento, só deixa a minha voz entrar na sua cabeça, porque nós vamos ali para a questão da legislação. E você vai o quê? Escrevendo aquilo que lhe interessa. Se você imprimiu, você vai grifando comigo. Beleza? Vem nessa. Vamos nessa. Entramos agora no quê? Na questão da comprovação da atividade especial pela categoria profissional. Por que eu preciso da sua atenção? Porque nós entramos aqui num ponto nevrálgico, nós entramos naquele ponto aonde nós começamos a fazer a evolução histórico-legislativa. Se eu estou dizendo que a comprovação é por categoria profissional, é porque neste momento, nós estamos falando lá de 1964, 1960, nós vamos falar de algumas alterações legais. Então vamos juntos, tá? Vamos lá, pessoal, devagar, com calma, para você não se confundir. O rol das atividades perigosas, insalubres ou penosas estavam previstos, tá? Ou estava previsto no anexo do decreto 53.831 de 64. Anote esse decreto aí. E também nos anexos 1 e 2 do decreto 83.080 de 1979. Então, esses dois decretos, fora a Lopes, deve constar da sua anotação e merece uma leitura. Estes decretos, pessoal, previam o seguinte, olha cá, ó, tempo especial pela, grifem,
categoria profissional ou pelo agente nocivo a que se expunha o trabalhador. Então eu tinha duas possibilidades. Ou eu provava a categoria profissional ou eu provava o agente nocivo. É claro que naquela época era muito mais fácil, se essa legislação se mantivesse, era muito mais fácil eu comprovar tão somente a categoria profissional. Esta comprovação, aqui ó, esta comprovação, ela poderia, presta atenção no verbo, ó, do poder ser, poderia, não era obrigatório, poderia ser feita mediante formulários SB 40, DIRBEM, DSS e outros. Teodoro, eu tenho que saber o que é cada formulário? Não. Você precisa saber que eles existiam. Teodoro, dá para falar o que significava? Bate assim, ó, SB40 no Google. SB40 significado e você já vai ver. Faça assim mesmo, Teodoro? Faz, só para você ver o que era, tal. Isso aqui pode ser que alguns clientes ainda surjam nos seus escritórios com esses formulários. E aí vocês verificarão mais adiante comigo que ainda hoje, caso o teu cliente tenha ou possua esses formulários, eles devem ser aceitos, tá bom? Feita exceção, olha qual era a exceção que nós tínhamos. Feita a exceção ao agente físico ruído. Olha. Então, o que significa essa exceção? Significa que, para o ruído, naquele momento histórico legislativo, era exigido um laudo técnico específico. Teodoro. E depois disso, Teodoro, vamos lá, vamos evoluir. Vamos juntos aqui, ó. Pá. Olha o que nós tínhamos na redação originária da Lei 8.213. Ou seja, olha como era o artigo 57 da Lei 8.213. Aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, eita porra, ó, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Ei, Teodoro, eureka! Quer dizer que, então, que até 91 nós tínhamos o enquadramento por categoria profissional, Teodoro? Sim, na verdade, eu até já adiantei para vocês, né? Até 97, algumas categorias profissionais ainda se davam a esta questão de enquadramento. Em 97 é que nós tivemos uma mudança substancial, mas o grande marco, como nós vamos ver aqui na evolução, foi com a Lei 9.032 de 95. Esta sim alterou totalmente essa questão da aposentadoria especial, dizendo que a partir daquele momento o que valeria? A comprovação de exposição a agentes nocivos, tanto fazendo qual for a profissão do cara ou da mina. Beleza? Bora lá? Vamos nessa? Passando aqui então, ó, pá! Chego nela. Eita, nós! Chego na Lei 9.032 de 95. Esta, para a maioria esmagadora dos doutrinadores, o grande marco das mudanças ocorridas naquilo que recai principalmente a aposentadoria especial. A título de curiosidade, vivíamos aqui algo similar ao que nós estamos vivendo. Vivíamos em 95 um momento de profundo debate e alteração na área previdenciária. Talvez não com uma emenda constitucional, não obstante nós
termos tido algumas alterações constitucionais à época, mas vivíamos. Foi nessa época, um pouquinho mais adiante, em 98, que veio o fator previdenciário, foi nessa época que veio a extinção do pecúlio, foi nessa época que veio a 9.032 de 95. Então vivíamos ali já um debate sobre uma questão de reforma previdenciária. Percebam, estou excluindo algumas outras mudanças pontuais que tivemos, mas de 95 para cá são basicamente 22 anos e nos vimos novamente com uma possibilidade agora de alteração mais profunda em matéria previdenciária, tá bom? Então vamos lá. Teodoro, mas em 95 você já atuava na área? Imagina, pessoal, em 95 eu estava entrando na faculdade, tá? Em 95 eu estava entrando na faculdade, mas vamos nessa. Vamos nessa. Aliás, entrei na faculdade depois, até nem lembro mais quando é que eu entrei na faculdade, 96 eu acho. Me formei em 2000 e pouquinho, é isso mesmo? Bom, deve ser. Olha, tô ficando velho, rapaz. Tô até esquecendo quando eu me formei já. Putz grila, hein? Mas vamos lá, né? Vamos nessa. Bom, o que é que trouxe, então, a Lei 9.032? O pessoal aqui do presencial dando risada. O que é que trouxe a 9.032? Pô, a idade chega para todo mundo. Depois que eu passei a estudar só o direito previdenciário, eu vivo, respiro o direito previdenciário, nem lembro de outras coisas mais. Por exemplo, se você me perguntar, e sua especialização? Isso eu lembro, terminei em 2007. Seu mestrado, 2010, doutorado, estou fazendo. Tá vendo? Porque é referente ao previdenciário. Agora, mas e a faculdade? Faculdade, meu amigo, não lembro muito não. Mas eu acho que eu entrei em 1900 e pouquinho, me formei em 2004. É isso mesmo, colei grau em 2004. Tá certo. Então eu entrei na faculdade 5 anos em 1999. Em 95 eu trabalhava já. Não estava nem ainda ligado nas paradinhas de sucesso. Mas olha que interessante, deixa eu contar uma passagem para vocês. Agora eu lembrei que eu estou fazendo aqui um remember histórico profissional pessoal da minha vida. Por que eu lembro exatamente desse ano de 95, dessa mudança substancial? Eu já trabalhava, não estava na faculdade ainda, mas em 1993 eu iniciei o trabalho num cartório de notas, faz escritura, procuração e tal. E eu nunca me esqueço, porque eu era registrado não pela CLT. Aquela época, quem trabalhava em cartório era como se fosse servidor público. Então era o que nós chamávamos de estatutário, e muitos ainda o são. Desta forma. E aí eu lembro que teve essa alteração, 94, 95, eu trabalhava no cartório, e aí, com essas alterações de legislação previdenciária, foi dada a opção para quem quisesse de migrar do serviço estatutário para a CLT. Entenderam? Então eu estava no regime estatutário, regime esse que não tem FGTS, tem patufas nenhuma disso daí, mas tem uma estabilidade, entre aspas, um pouco maior, porque vão mandar embora, não sei o quê. Precisa um processo administrativo, um negocinho um pouco mais difícil. E podia migrar para o CLT. O que o Cabeção fez aqui? Né, naquela época, mal sabia, mas naquela falou, não, vou trabalhar minha vida inteira no cartório, vou passar para CLT não. CLT vou passar, o cara mandar embora. Mal sabia. Fiquei 11 anos no cartório. 12 anos. O dia que eu fui pedir a minha exoneração, não tinha FGTS, tinha nada. Sabe quanto eu recebi? Só proporcional aos últimos dias trabalhados, e férias, etc. Se eu soubesse, eu teria mudado para a CLT, porque eu poderia ter levantado a FGTS e tudo mais. Não que seja uma grande vantagem, mas apenas a título de curiosidade e de desabafo pessoal com vocês. Mas foi um momento, então, que nós tivemos essa alteração. Então, foi dada, em decorrência dessas discussões e de alterações já naquela época, a possibilidade para esses que eram estatutários mudar ou migrar para a CLT naquele momento histórico da nossa legislação previdenciária. Beleza? Voltando aqui então para a nossa lei 9.032 de 95, o que é que ela alterou? Por que é que ela é considerada esse marco, né, no sentido de modificação? Primeiro, percebam, ela retirou, em definitivo, a questão do enquadramento profissional, pessoal. Ela tirou a questão do enquadramento. Agora,
Agora, a partir da 9.032, eu tinha o quê? Eu tinha que ter a comprovação sobre a exposição ao agente agressivo, depende do segurado. Ou seja, tirei o enquadramento profissional e passei o ônus para o segurado. Ó, segurado, agora você tem que provar a exposição a esses agentes nocivos. E aí, trouxe também o seguinte, além de não ser mais por categoria profissional, atrelado ao ônus da prova ao segurado, ele também terá que provar o seguinte, ele tem que provar que esta exposição foi permanente, não ocasional e nem intermitente. Então foram as modificações mais substanciais que nós tivemos naquilo que recai a aposentadoria especial. Muito bem, aí, qual é a nossa redação atual? Qual é a nossa redação atual? A nossa redação atual, óbvio, na Lei 8.213, no artigo 57, nos diz o seguinte: a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, você já sabe, 180 meses, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser esta lei. Cabe ao segurado que provar essa prejudicialidade. Provar de que forma? Provar que ele trabalha exposto a um agente nocivo. Agente nocivo este que nós encontramos o rol lá no anexo 4 do decreto 3.048 de 99. Beleza? Tranquilevski? Show de bola. Olha o nosso parágrafo 4º. O que é que eles nos traz? O parágrafo 4º, pessoal, um pouquinho de atenção nele. Nós vimos a redação do 57, estamos vendo a evolução. Quando a gente se depara com o parágrafo 4º, ele vem e fala assim para a gente, o segurado deverá comprovar, tá? Presta atenção aí nesse verbo. O segurado, então, ele deverá comprovar, além do tempo de trabalho, ele tem que comprovar a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou então a associação de todos esses agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Aqui, quando nos traz esta redação, o parágrafo 4º, lembrem rapidamente da questão da penosidade, da questão da periculosidade e da questão da insalubridade. Pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Teodoro, como assim? É muito comum alguns alunos me mandarem e-mail o seguinte: professor, eu tenho um cliente aqui que ele trouxe a documentação, eu já espremi o bagaço da laranja, não tem mais da onde tirar, e ele consegue comprovar que ele trabalhou 20 anos exposto. Eu posso aposentá-lo na especial, porque faz 5 anos que ele contribui como autônomo em uma categoria ou em um exercício de função no qual ele não está exposto? Não. Você não vai conseguir aposentá-lo na especial. Você pode até fazer o quê? Esses 20 anos você vai conseguir converter. Mas para aposentar na especial, todo o período trabalhado, para aposentar na especial, todo o período trabalhado tem que estar exposto. Tem que ter trabalhado exposto. Para eu me aposentar na especial, eu tenho que comprovar todo o período trabalhado exposto a algum agente nocivo. Não precisa ser o mesmo agente. Pode ser outros agentes, inclusive agente que daria direito a ele a se aposentar com menos tempo. Nós vamos ver como que funciona isso, conversão de tempo especial para especial. Mas tem que ser exposto. Se for só um período exposto, não o todo, eu não consigo. Eu vou conseguir aposentá-lo ele na comum, e esse tempo de especial
eu trago convertido. Beleza? Tranquilevski? Então, vamos passar aqui, parágrafo 4º do 57 vencido, e venho aqui para a questão de riscos ambientais. Então, nós vimos no primeiro momento da aula a questão da insalubridade, a questão da periculosidade e a questão da penosidade. Agora, a gente vai entrar um pouquinho na seara dos agentes trazidos pela legislação atual, né, pela redação atual. Nós vimos ali na redação atual que fala sobre agente químico, físico ou biológico. Vamos ver o que é isso. Agente químico. O agente químico é aquele que pode eventualmente trazer ou então ocasionar danos à saúde ou à integridade física em razão de sua concentração, que é manifestado através do quê? Névoas, neblinas, poeira, fumo, tá? E outros, né? Gases, vapores, tudo mais, que se dão no ambiente de trabalho e podem ser absorvidos pela via respiratória ou outras vias, como, por exemplo, via cutâneas, né, que é a pele, literalmente. Alguns exemplos aí mais comuns. Olha lá, asbestos, o arsênio, o benzeno, o chumbo, o cloro, o hidrocarboneto, dentre outros, tá? Dentre outros. E aí, o que é que você tem que saber? Primeiro, você tem que saber qual é o agente. Uma vez de posse ou tomou conhecimento de qual é o agente, você vai lá no decreto 3048, porque agora é importante para você saber qual é o tempo especificamente correspondente de trabalho exigido, se são 20, 25 ou 15 anos. Os riscos ambientais, físicos. Então, a gente saiu da questão química e agora entramos aonde? Tá? E agora entramos aonde? Entramos no físico. Quais são os exemplos mais comuns? Ruídos, vibrações, calor, pressões anormais e radiações ionizantes. Beleza? Conceito é aquele que pode trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física em razão de sua intensidade e exposição. Beleza? Tranquilão? Sussu? Joia! É isso. Então vimos o risco químico, estamos vendo o risco físico e agora vamos ver o quê? O biológico. O biológico. Muito bem. O que seria o biológico? Pode trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física. O que muda? Isso aqui, ó, em razão da sua natureza. Em razão da sua natureza. Quais são os exemplos mais comuns? Bactérias, fungos, parasitas, vírus ou ainda contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou o próprio manuseio de material contaminado. Então, muitos dos nossos clientes aí, já estou fazendo lá o gancho, né? Já estou fazendo o gancho com a questão dos profissionais da área da saúde, muitos nós vamos nessa linha da exposição ao agente infecto contagioso. Beleza? Tranquilão? Joia. Aí, pessoal, indo
em frente, o que é que nós teremos? Teodoro, bem que você falou, né? Essas primeiras partes aí são mais pesadas, sim, porque eu preciso que você tenha isso muito bem estruturado na sua cabeça. Uma vez que está bem estruturado, nós conseguimos entrar nas decisões, conseguimos entrar em casos práticos, porque aí você vai conseguindo fazer a junção de todos os elementos, conceitos, sem confusão. A efetiva exposição aos agentes nocivos, que está lá no artigo 57, parágrafo 3º da 8.213. Ele vem lá e nos fala, exposição permanente, não ocasional, nem intermitente. Presta bem atenção. O que seria o permanente? Aquela coisa contínua, constante. O que seria o ocasional? É aquela coisa casual, eventual, fortuita, acidental, ocasionado. E o intermitente, que apresenta interrupção ou suspensão, ou seja, não é contínuo. Só que aqui vem uma paradinha de sucesso. Qual que é a paradinha de sucesso? O artigo 65 do Decreto 3.048 de 99, ele trouxe uma nova redação, tá? Ele trouxe uma nova redação que foi dada por esse artigo que vocês estão vendo aí, que é o 4.882 de 2003. E nesta nova redação, ele passou a exigir apenas a expressão o quê? Permanente. Opa! Mudou de figura. Então eu tenho que provar o quê? A permanência, a exposição ao agente nocivo. Ah, Teodônio, estou com uma dúvida. Médico, técnico em radiologia melhor. O sujeito trabalhou 24 horas. Está exposto a um agente nocivo? Sim. Radioativo? Químico? Tá. Só que ele folgou 48, Teodoro. Para cada 24 horas, ele folga 48. E agora? Significa o seguinte, que o período em que ele está trabalhando, ele está exposto, então isso conta. Então vai contar todo o período trabalhado. Não significa que ele está registrado e aí a cada um dia trabalhado eu não conto 2 como especial. Não. No momento em que ele está trabalhando, ele está exposto permanentemente ao agente nocivo. Desta forma, terá direito ele à aposentadoria especial, caso, lógico, eu comprove que foram 25 anos trabalhando de maneira exposta a um agente físico, neste caso, agente químico. Beleza? Tranquilão? Entendeu? Então isso foi uma situação interessante que a legislação nos trouxe, que foi o decreto lá de 2003, que é esse aí que nós estamos vendo, que é o 4882. Tá bom? Tranquilão? Joia? Muito bem. Passando, nós temos essa súmula. Súmula número 49 da TNU. Olha o que essa súmula nos diz. Essa súmula ela é de 2012. A súmula diz o seguinte: para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 95, então olha só, perceba como é importante essa questão que eu venho chamando a atenção de vocês de conhecimento histórico legislativo. Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de abril de 95, a exposição ao agente nocivo à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Por que ela não precisa ocorrer de forma permanente? Porque, primeiro, não tinha disposição na lei. Segundo, porque era por categoria profissional. Se era por categoria profissional, lógico que está atrelado à questão da exposição ao agente nocivo, mas esta exposição ela estava implícita. Eu não precisaria, naquele momento, explicitar. Só que o fato de nós termos uma súmula sobre o assunto demonstra a vocês como o assunto de aposentadoria especial ele é controverso ainda. Eu ouso até dizer que o benefício da aposentadoria especial, assim como os benefícios por incapacidade,
são os benefícios mais difíceis de se obter junto à Previdência. Difícil que eu digo de dificuldade de obtenção de prova, de dificuldade de concessão, de dificuldade de interpretação das normas. Percebam que eu estou indo com vocês aqui num ritmo bem tranquilo para poder recheá-los de informação e ainda assim a gente não vai conseguir exaurir todos os detalhes aí atinentes a este assunto, tá bom? Imagina então o servidor do INSS, acabou de passar no concurso, imagina que ele vai saber todo esse histórico, mas não vai nunca. Saí da 8.213 e dou um pulinho no decreto. Quando eu dou esse pulinho no decreto, mais especificamente no artigo 63, olha o que nós encontramos aqui no seu dispositivo. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de todos eles prejudicial à saúde ou à integridade física, considerado para fins de concessão de aposentadoria especial, constarão do anexo 4, coisa que você já sabe. Vamos imaginar que você está com a seguinte dúvida. Teodoro, eu tenho um cliente que ele trabalha exposto a um agente físico que lhe daria direito a 15 anos para se aposentar, a outro que lhe dá direito a 20, ou a outro que lhe dá direito a se aposentar com 25. O que eu faço? Claro que se você conseguir juntar todos os comprovantes do período todo trabalhado, da permanência, você vai nos 15 anos. Um agente não anula o outro. Lembra da redação. Preciso comprovar a exposição aos agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos ou a associação de todos eles. Ele trabalha exposto aos 3, eu vou verificar aquele que eu consigo aposentá-lo com um tempo menor. Agora, é claro que eu preciso o quê? Eu preciso comprovar. Eu tenho que comprovar. Se eu não conseguir comprovar 15 anos exposto a esse agente, mas consigo comprovar 20 exposto a este aqui, ele vai se aposentar com os 20 anos, tá bom? Tranquilo? Joia? Maravilha. Passando esta etapa, nós entramos na questão de situações que não descaracterizam, a atividade especial. Como assim? Bom, o sujeito trabalha exposto a agentes nocivos. Agentes nocivos esses que, em princípio, lhe dão direito a se aposentar na especial. Agora, nós retrataremos situações que, mesmo que por um momento ele não esteja exposto, ele não vai perder esse tempo como sendo especial. E aí, são estes. Olha só, descansos. Lembra lá do técnico de radiologia que eu dei o exemplo? Descansos, afastamentos esses como, por exemplo, férias. Então quer dizer que os 30 dias de férias computam? Claro, pô. Licença médica, auxílio doença acidentário, presta atenção. Então significa que o comum não conta, mas o acidentário conta. Aposentadoria por invalidez acidentária e salário maternidade. Agora, olha a pegadinha, tá, pessoal? Porque tem um desde que, ó. Desde que a data do afastamento o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial. Aqui o artigo te induz a uma confusão. Eu sei que você é sagaz e na hora você saltou da cadeira e falou: Teodoro, mas você está batendo na tecla que não é mais por categoria profissional. Realmente. Esta redação aqui, ela está equivocada. O correto seria o seguinte: desde que a data do afastamento, o segurado comprove a efetiva exposição a agentes nocivos à sua saúde. Ponto. Como isso não foi feito,
consta como atividade. O que eu preciso de você, fodástico, fodástica, é que você faça a leitura do que eu disse, desde que a data do afastamento, o segurado estivesse exposto ou exposta a agente nocivo à saúde. Lembrando mais uma vez que o atrelamento não se dá mais por categoria profissional, tampouco pela atividade exercida. O que eu tenho que comprovar é que a atividade que ele exerce está submetida a uma exposição de agentes. Tá bom? Tranquilevski. Podemos ir para a Frentex? Podemos, né? Galerinha tá entendendo? Tá bacana? Show, show. Comprovação de exposição aos agentes nocivos. Sim, não confundam. Novamente estamos voltando com esse tópico. Retratamos lá atrás, trouxemos ou trazemos novamente aqui. Por quê? Porque eu trago numa questão de laudo. Ó. Lá nós não tínhamos, lembra? Quando nós vimos lá que não era exigido nenhum laudo, mas era possível SB40, DIRBEM, lembram? Exigido somente para o agente ruído. Aí, olha só, aqui a gente já vem com uma outra situação. A necessidade de laudo pericial surgiu com o advento de uma lei, quando? Em 97, ó, a 9.528 de 97. Que foi o quê? Foi a lei que convalidou a medida provisória 1523 de 96. Aquele período de alterações que eu já citei a vocês. Alterando desta forma o parágrafo 1º do artigo 58 da Lei 8.213 de 91 e, posteriormente, foi editada a 9.732 de 98. Então, olha só, num parágrafo, olha o monte de alteração que nós tivemos. Daí vem aquela importância de ir no slow motion, chamando a atenção de vocês para que você saque as diferenças. Até este momento, ou até este marco temporal, nós tínhamos o quê? A exigência de laudo apenas para o ruído, que era exigido à época a questão do LTCAT. Laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Beleza? Joia. Aí, quando nós fomos um pouco mais adiante, nós verificamos o seguinte, que com a edição da 8.213, mais especificamente no parágrafo 1º, no artigo 58, a redação que nós temos é essa aqui, ó. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita, olha só, pessoal, mediante formulário. Em 91 nós já tínhamos essa disposição. Na forma estabelecida pelo Instituto, ou seja, pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. Percebam aqui a importância de conhecer também a matéria trabalhista. O previdenciário conversa com a legislação do trabalho com frequência. Com frequência. Muito bem. Passando esta etapa, nós chegamos a ele. Perfil profissiográfico previdenciário. O perfil profissiográfico previdenciário, o que ele é? Ele é um documento individual do trabalhador que vai reunir informações, administrativas, que reunirá informações ambientais e, além disso, tem que constar nele monitoração biológica, como quais são os agentes agressores e se usa ou não o equipamento de proteção. E este PPP
deve ser entregue ao trabalhador, que por sua vez entregará para a Previdência Social. De quem é a obrigatoriedade da emissão do PPP? Da empresa. A empresa é obrigada a fornecer o PPP. Teodoro, mas sabemos que o PPP às vezes não é fornecido, às vezes é fornecido de maneira equivocada. O que significa? Com informações que deturpam a realidade do ambiente de trabalho. Nós falaremos sobre isso, tá? Mas cabe, nesse caso, segurado o ônus da prova, se for o caso, inclusive laudando um PPP particular. Beleza? Tranquilo? Joia! Vamos nessa. Então, indo em frente. De acordo, ainda sobre o PPP, beleza? De acordo com as normas da Previdência, todas as empresas, todas as cooperativas, olha lá, médicos cooperativados de trabalho, e onde houver relação emprego-empregador, empregador-empregado, deverá, o termo, pessoal, olha o verbo, deverá contratar um médico ou um engenheiro de segurança do trabalho para elaborar o documento. Qual documento? PPP, CATS. Este profissional é de responsabilidade dele avaliar as condições que os trabalhadores estão o quê? Submetidos. Tudo isso aqui é teoria, eu sei que na prática a dificuldade é maior, claro que é, mas é importante que você saiba a teoria, inclusive se for para mover uma ação contra a empresa para que ela apresente o PPP. E para isso é importante que você faça depois, não vou fazer aqui para nós não perdermos tempo, que você faça a leitura da previsão legal que é esta, que consta aí na tua telinha. Consta a 8.213 e consta os dispositivos do decreto. Lição de casa, galerinha, não tem como. Você tem que dar uma lida, você tem que conhecer e, se possível, também veja a própria instrução normativa. Antes de entrarmos nessa IN e falarmos um pouquinho mais sobre os formulários, eu vou fazer aqui, para não cortar o raciocínio, um breve intervalo e eu já retomo com vocês exatamente deste ponto da instrução normativa 99 de 2003, que ela veio em janeiro de 2004 e trouxe algumas disposições para nós, também sobre o PPP e igualmente muito importante para que você tenha conhecimento deste mundo que é a aposentadoria especial. Fiquem aí, toma um café rápido, uma aguinha que eu já volto.